Muita calma nessa hora. A gente fala em relação a esses empréstimos consignados, que muitas vezes pode parecer uma vantagem no momento, mas se torna algumas vezes uma armadilha. Nesse caso, especificamente, para pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil, os beneficiários do Auxílio Brasil, e a gente quer saber se realmente é vantajoso ou em que casos é vantajoso e que cuidados devem ser tomados antes de contrair uma dívida como essa. Eu estou aqui ao lado do economista Nelson Rosas, ele pode nos dar uma análise melhor em relação a isso, Nelson, porque muita gente, a tentação de contrair um empréstimo como esse, a pessoa às vezes está precisando fazer uma obra, uma reforma, alguma coisa, e tem uma vantagem aí na questão de juros, são juros menores, mas de que forma há uma garantia, né, para os bancos que oferecem esses empréstimos e qual o cuidado que o beneficiário deve ter em relação a isso? Em primeiro lugar, eu precisava fazer um reparo aí no que você falou, é que os juros não são tão bons assim. Nos anteriores empréstimos compulsórios, os juros eram estabelecidos à partida pelo governo e eram muito baixos. Efetivamente, esse tipo de empréstimo era muito bom. Nesses empréstimos atuais não. Os empréstimos atuais não há limite, não há determinação para juros. Portanto, cada banco vai cobrar o juro que bem entender. Portanto, ele já começa a primeira grande desvantagem do atual sistema, que foi aprovado agora, para o anterior. No anterior era compensatório, você tinha juros muito baixos, e agora não. Os juros você vai depender de cada banco com que você contratar. Isso é o primeiro reparo a ser feito. Segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é que empréstimo, de modo geral, nem é bom, nem é ruim. O problema é saber para que você quer o dinheiro emprestado, em quanto tempo você pretende pagar e qual é o seu rendimento, se você terá condições de pagar. A pessoa tem de resistir a esse impulso de ter o dinheiro na mão e sair gastando por aí. A primeira recomendação que eu faço é a seguinte: pedir dinheiro emprestado para comer, ou seja, para as despesas diárias, semanais, é um perigo terrível, porque as despesas diárias semanais terão na semana seguinte e na outra, e na outra, e na outra, portanto, dinheiro emprestado para esse tipo de despesa, jamais. O dinheiro emprestado só se justifica quando você tem um projeto, como você falou. Eu preciso fazer uma obra, preciso fazer um reparo na casa, ou no caso de uma doença, não é de uma emergência, também pode ser, um bem, uma coisa qualquer, um investimento que precisa fazer, aí sim, aí o empréstimo se justifica. Esse é o primeiro aspecto. Agora, depois, um outro problema que a gente tem que chamar a atenção, você tem de saber como você vai pagar no futuro. Esses empréstimos que eles estão propondo agora são perigosos, porque, por enquanto, esse benefício que está sendo aprovado agora é até dezembro. Não há nem a garantia de que a partir de dezembro ele vai continuar. O que significa que você pode se comprometer com um tipo de débito e quando chegar dezembro, que acabar esse dinheirinho extra, você vai ter de tirar do próprio rendimento normal. E aí sim o aperto vai ser grande. Como eles estão permitindo tirar 40%, 45% do rendimento, isso quer dizer, em termos absolutos pode ser pequeno a emprestação que você vai pagar. 150, 200 reais, mas se você imaginar que esses 200 ou 150 vão sair de 700 ou de 800, aí a coisa pega. Ou seja, você pode pedir dinheiro emprestado hoje, vai ter de pagar com a taxa de juros que você nem sabe qual vai ser, vai ter dependendo da discussão que você fizer com o seu banco, e o resultado é que quando for amanhã ou em dezembro, você vai pagar como? Vai passar fome? E ainda vai ter um nome aí comprometido, né? Esse é o grande problema. Quer dizer, a história do nome eu nem levo em consideração, porque eu acho que quando você está morrendo de fome, o nome sujo não vale nada, não é? E quando a pessoa está apertada mesmo, a melhor coisa que se faz é decretar a sua inadimplência, chegar para os devedores e dizer, meus amigos, os credores, e meus amigos, eu não posso pagar. Pronto. E aí vai negociar uma saída qualquer. Porque a história do nome sujo, é melhor o nome sujo e a barriga cheia do que o contrário, né? Agora, outra coisa que às vezes a pessoa se engana é quando aquela parcela, como você mesmo falou, é pequena, mas quando você vai somar o valor todo que você vai pagar, acaba sendo aí um valor bem maior do que aquele que você pegou emprestado, né? E a pessoa tem que estar atento a isso, né? Esse é um outro problema, que também ninguém faz as contas, que é o problema dos juros. Os juros no Brasil são dos mais elevados do mundo.
Quando a gente fala nos juros brasileiros em qualquer país estrangeiro, o pessoal pensa que a gente é maluco. Porque qualquer banco, qualquer entidade financeira estrangeira, se tentasse cobrar os juros que são cobrados aqui, o cidadão ia para a cadeia. Eles são os criminosos, não é? Não é possível pagar juros do nível que são cobrados aqui no Brasil. E ninguém faz essa conta. Você faz a conta de quanto você vai pagar por mês. Quanto você está pagando de juros nesse tal pagamento mensal, ninguém faz essa conta, o que é lamentável. O que significa que você, em relação a cartão de crédito, por exemplo, cartão de crédito ou rotativo do cartão de crédito ou o dinheiro no banco, isso aí, se não fizer a conta, você no final do mês ou no final do ano, você está pagando 3 ou 4 vezes o dinheiro que você pediu emprestado. Isso é um perigo. Você precisa aprender a fazer contas e fazer conta de juros, para saber no total quanto você está sendo roubado, no meu caso, né? A expressão que eu usaria era essa, porque isso é um absurdo. Só para a gente resumir, então, em que caso, você já falou aí no caso, por exemplo, de uma reforma, alguma coisa, uma obra que vá realmente exigir um dinheiro maior e que a pessoa não tem e pode usar nesse caso. Mas, por exemplo, uma dona de casa, diarista, por exemplo, ela tem uma renda informal e tem esse auxílio, ela pode pensar, por exemplo, em fazer isso, usar esse tipo de recurso, de empréstimo? Pode, como eu disse, o empréstimo nem é bom nem é mau, depende do que você vai fazer com ele e depende das condições que você terá para pagar no futuro. Esse tipo de trabalho informal ele é perigoso, porque o trabalho informal, diarista, etc., é uma coisa que você não pode garantir que no mês seguinte ou na semana seguinte você terá a mesma coisa. Portanto, é um perigo sério de você ter um compromisso e quando chegar no mês seguinte você não tem mais aquele bico, como se diz, não é? E aí você vai fazer o quê? Vai ter que tirar da comida, da barriga, para poder pagar. Esse é o perigo. No caso também aumentou a margem, por exemplo, para empréstimo para aposentados e pensionistas. Esse também é um perigo, né, para que as pessoas que já têm, por exemplo, compromissos com outros consignados acabem aumentando aí a dívida, né? Esse é um outro problema, não é? Essa história da margem que antigamente tinha uma limitação. Você não podia pedir dinheiro emprestado até um certo limite do seu orçamento, do seu salário. Agora eles aumentaram isto. Então você pode pedir 45%, se não estou enganado, é 45% do salário. Isso não é brincadeira, é quase a metade. Ou seja, você está pedindo uma quantidade de dinheiro proporcionalmente ao que você recebe muito grande, o que pode dar um compromisso de prestações que você não vai ter condições de pagar. Isso é muito perigoso. Muito bem, ficou alerta então do economista. Obrigada, viu, pelas informações e pelas dicas. Voltamos então ao estúdio.